Então, meus amigos, boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso curso de reais, nós estamos estudando os modos de aquisição da propriedade, né? A gente já viu no nosso curso a parte geral de direitos reais, já estudamos posse, já estudamos a parte real, a parte geral do direito real de propriedade, e a gente já viu alguns modos de aquisição da propriedade. Especialmente o registro, a forma registral, né, de aquisição de propriedade, e também nós vimos a usucapião, que é outra forma de aquisição de propriedade, tanto mobiliária quanto imobiliária, e constitui, inclusive, um modo originário de aquisição da propriedade. Então, como eu estava falando aqui com vocês antes de começar a gravação da aula, a gente vai, por conta do nosso tempo, a gente só tem mais 2 encontros, a gente vai fazer uma abordagem diferente. A partir de agora, a gente vai fazer uma abordagem mais diretamente do próprio Código Civil, fazer uma leitura dos dispositivos e comentando, para a gente ganhar ritmo e ganhar tempo e tentar ver se a gente consegue vencer o nosso conteúdo, mesmo após a gente ter sabidamente, né, iniciado o semestre com um atraso aí de 1 mês e pouquinho. Então, quero continuar aqui com vocês estudando os modos de aquisição da propriedade. Vou só dar um retorno aqui, vocês estão vendo o Código Civil aí na tela, para a gente recapitular o que a gente já viu até aqui no semestre. Cadê? Não, foi demais. Aqui, nós começamos o estudo nesse semestre do livro 3 da parte especial do Código Civil, que é o livro ligado ao direito das coisas, né? O livro 1 é o livro das obrigações, o livro 2 é o livro de direito empresarial e o livro 3 é o livro do direito das coisas, seguido pelo livro do direito das famílias, direito de família, e depois direito da sucessão. Direito das coisas, a gente já viu posse, né? Toda essa parte de posse, a aquisição da posse, a classificação, efeitos da posse, perda da posse. A gente viu também essa parte inicial de direitos reais, né, o título 2, que traz essa parte inicial, elencando os direitos reais, que são taxativamente previstos, né? Aqui no Código a gente já viu que esse rol é taxativo, e a gente também já estudamos, né, na verdade, a parte geral do direito de propriedade, né, nas disposições gerais. Já vimos a usucapião, né, como forma de aquisição da propriedade imóvel, as diversas modalidades de usucapião, a gente já viu, né, usucapião extraordinária, ordinária, especial, urbana, por aí vai. A gente também já viu essa seção 2, que é a aquisição pelo registro do título. Olha quanta coisa a gente já conseguiu ver, né? Apesar do tempo curto que a gente teve nesse semestre. E o nosso curso, ele continua hoje a partir daqui, da aquisição da propriedade imobiliária, mas por formas diversas da usucapião e do registro. Existem outras formas de adquirir a propriedade imobiliária, outras formas pelas quais o ordenamento confere a propriedade de um imóvel a uma pessoa, que não sejam necessariamente pela usucapião e pelo registro. E essas formas estão aqui, ó, da aquisição por acessão. A acessão é, portanto, um gênero de método de aquisição da propriedade imobiliária, pelo qual se dá, inclusive, a aquisição originária. Se dá a aquisição originária da propriedade. Acontecendo algum desses fenômenos aqui que a gente vai ver, do artigo 1248, não há necessidade de registro em cartório para que aquele titular se considere proprietário. É apenas acontecendo este fenômeno, um desses fenômenos que a gente vai ver aqui no artigo 1248, que o sujeito pode se considerar como proprietário daquele imóvel. Então, quais são as formas de acessão, esse modo de aquisição da propriedade? A acessão, ela pode se dar aí, ó,
por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de álveo, né? Isso aqui é margem do rio, por plantação ou construções. Beleza? Então, nós temos aí os modos de aquisição da propriedade, diferentes da usucapião e diferentes do registro como modo aquisitivo de propriedade. Então, a cessão é algum modo pelo qual um imóvel se incorpora ao patrimônio de outra pessoa. É algum fenômeno que acontece, que pode ser derivado da força da natureza, que é o caso dos incisos 1 a 4, né? Formação de ilhas, aluvião, avulsão e abandono de álveo. A gente vai ver que são hipóteses são fenômenos naturais, né? São fatos jurídicos em sentido estrito, inclusive, né? Fenômenos naturais que proporcionam a aquisição da propriedade. Já o último, plantações ou construções, é uma espécie de ascensão, né? Representa uma espécie de ascensão, acessão, mas que se dá não por força natural, mas por força humana. Então, a acessão ela pode se dividir em dois grandes grupos de acessão. A acessão que se dá por força de fenômenos naturais, que é o caso do inciso 1, formação de ilha, 2, aluvião, 3, avulsão e 4, abandono de margem, abandono de alvo. E também a acessão pode ser por fenômeno derivado de vontade humana, de ação humana, que é o caso das plantações e construções. A gente não deve confundir a acessão, é bom a gente falar logo aqui a princípio, a gente não deve confundir a acessão com os frutos e produtos. Frutos e produtos, deixa eu botar aqui, ver se vocês lembram disso. Está lá no artigo 95, ó, do Código Civil. Quando o Código Civil está tratando de bens, fazendo a classificação de bens, né? Bens singulares, coletivos, divisíveis, indivisíveis. Quando ele faz a classificação de bens reciprocamente considerados, ou seja, bens que são considerados em relação ao outro bem, uma classificação de acessoriedade, o artigo 95 diz: apesar de não ser separados do bem principal ainda, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Então, percebo que frutos e produtos, eles são bens autônomos. Eles são bens que não compõem a propriedade imobiliária. Os frutos e produtos são bens que se destacam do principal. Exemplo de fruto, por exemplo, uma plantação, né? Uma plantação de café, aquela plantação é considerada como um fruto natural. Os frutos também podem ser frutos civis, como, por exemplo, o resultado dos aluguéis. Você tem um imóvel e você aluga esse imóvel. Aquele valor da locação é considerado um fruto civil, né? E produto do mesmo modo é um bem que ele é gerado a partir de um bem imóvel, mas ele é considerado algo independente. Tanto é que ele pode ser alvo de negócio jurídico, como diz o artigo 95, né? O proprietário do imóvel do qual surgiu aquele fruto ou produto, ele pode negociar os seus frutos ou a sua produção, independentemente do imóvel em si. Aqui não. Onde a gente está, no artigo 1248, perdão, a gente está tratando de fenômenos que vão se dar, que vão transformar duas coisas em uma só, que vão transformar dois imóveis em um único imóvel, ou um bem móvel vai ser acoplado definitivamente, né, a um bem imóvel e se tornará parte deste imóvel. Então, percebam a diferença de frutos e produtos. Aqui não. Aqui, na aquisição da propriedade por acessão,
vai acontecer uma junção ou um surgimento de um terreno, de uma área, que passará à propriedade de determinada pessoa. Então, é um único, se torna um único bem imóvel. Então, a cessão ela pode se dar, né? É um modo originário, né, de aquisição, e ela pode se dar de modo, como eu falei para vocês, natural ou artificial. Os modos naturais de acessão: formação de ilhas, inciso 1 do artigo 1248. Também pode se dar por aluvião, a gente vai ver o que é. Avulsão, pode se dar por abandono de alvéolo, da margem do rio, ou por plantações e construções. Sendo que este último é o único deste rol de espécies de acessão que é derivada da vontade humana, né? Plantações e construções é o próprio ser humano que efetua essas modificações. Beleza? Eu não sei por quê. Concursos federais, como, por exemplo, do Ministério Público Federal para Procurador da República, concurso para Magistratura Federal, eles adoram cobrar a distinção de aluvião e avulsão. A gente vai ver que é uma coisa muito simples, mas fiquem atentos. Quem tem algum interesse na área federal, cargo de Procurador da República, cargo de Magistratura Federal, fiquem atentos a essa distinção aqui agora que a gente vai ver, porque prova de Procurador da República mesmo, as últimas 5 provas que eu olhei, tinham uma questão sobre isso aí, sobre aquisição, e é uma questão fácil, né? No meio de uma prova de Procurador da República mesmo, que é uma prova bem difícil, uma questãozinha dessa que é praticamente texto legislativo é bem legal, você não pode deixar de acertar, né? Então, vamos lá. Primeira forma de acessão é a formação de ilhas. Formação de ilhas. Diz o artigo 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos, observadas as seguintes regras. Vamos lá, primeira coisa. O que é uma ilha que se forma em corrente comum ou particular? O que é corrente comum ou particular? Corrente comum ou particular é uma corrente de água de um rio não navegável. Corrente comum ou particular, estamos nos referindo aqui aos cursos d'água, que são cursos d'água não navegáveis, ou seja, cursos d'água pequenos, né? Sem muita profundidade e que não é possível a navegação. Por quê? Porque os cursos d'água em que é possível a navegação, essas águas são águas públicas. Essas águas não podem ser consideradas como propriedade privada. Então, atenção, os rios que são navegáveis não fazem referência, o artigo 1249, ele não faz referência aos rios que são navegáveis. Porque os rios que são navegáveis, eles pertencem ao poder público, pertencem a toda a coletividade. Já os rios particulares, que a gente chama de águas particulares, são aquelas águas que fazem parte, passam por uma propriedade particular e representam rios não navegáveis. Então, é disso que a gente está falando aqui. É essa propriedade em relação a rios não navegáveis, a cursos d'água pequenos que podem ser adquiridos por acessão na modalidade de formação de ilhas. Então, beleza. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares, águas não navegáveis, pertencem aos proprietários ribeirinhos, ou seja, os proprietários que moram nas margens. Se o rio ele passa todo dentro de uma propriedade, ou seja, do lado de uma margem é propriedade de João e do outro lado também é proprietário João, obviamente a ilha que se formar no meio deste rio será propriedade de João. Mas se de um lado do rio o proprietário for Maria e do outro for João, quais são as regras? São essas regras aqui que o artigo 1249 traz.
As ilhas que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros em ambas as margens, na proporção de suas testadas, né? Na proporção de suas margens respectivas àquela ilha que surgiu, até a linha que dividir a margem em duas partes iguais. Então, se formar a ilha no meio do rio, vai se considerar acréscimo proporcional de cada lateral. Beleza? Também, ó, as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos ribeirinhos fronteiros deste mesmo lado. Então, se a ilha se formar mais lateralmente, mais próxima para uma das margens, é o titular desta terra, desta margem, que vai acrescentar aquela propriedade à sua, aquela ilha que se formou. E, por fim, as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço de rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, à custa dos quais se constituíram. Então, é uma redação um pouco infeliz, um pouco complexa, mas é simples de entender essa regra. Em rios não navegáveis, se por um acaso surge uma parte de terra, surge uma ilha neste rio não navegável, esta ilha vai pertencer ao proprietário da terra do lado, da terra ribeirinha. Se forem dois proprietários diferentes, eles vão dividir na proporção da proximidade em relação à sua margem, levando em consideração o tamanho da testada. A testada é o tamanho correspondente à extensão correspondente da margem em relação à ilha que se formou. Beleza? Então, vai ser uma proporção. Vai ser uma proporção. Essa é a primeira forma de acessão. A aquisição da propriedade por acessão é a formação de ilhas. Mas a propriedade por acessão também pode ser adquirida por aluvião. Aluvião. É o que está no artigo 1250 aí do Código Civil. Aluvião, meus amigos, é quando acontece, o próprio código já diz aqui, ó, é quando ocorrem acréscimos ao imóvel formados de modo paulatino, de modo sucessivo e praticamente imperceptível por depósitos e aterros naturais ao longo das margens correntes, ou pelo desvio de águas destas. Essas terras, né, vão pertencer aos donos dos terrenos marginais, sem direito à indenização. Então, vamos imaginar o seguinte, tem um rio, um curso de rio, né, passando, e com o passar dos anos, o próprio movimento natural das águas faz com que uma margem desse rio tenha um acréscimo lento e gradual de terra. Aquele acréscimo lento e gradual, de modo sucessivo, de modo imperceptível, a gente chama de aluvião. Então, a aluvião é uma aquisição de propriedade imobiliária que não vai precisar de registro, porque é um modo originário de aquisição de propriedade imobiliária, que se dá de modo imperceptível, de modo lento, de modo sucessivo. Então, essa, inclusive, é a grande diferença entre a aluvião e a avulsão. Porque a avulsão é quando acontece um acréscimo de um imóvel de modo repentino, de modo abrupto, de uma vez só. Um deslizamento de terra, a gente vai ver agora a avulsão. O aluvião, não. O aluvião é quando acontece de modo lento e imperceptível. O próprio código diz aí, os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens correntes, são os aluviões, né? E eles pertencem aos donos dos terrenos marginais. Beleza?
Se o aluvião ele se formou em uma parte que é de propriedade de mais de uma pessoa, esse aluvião vai pertencer de modo proporcional a cada um desses titulares. É o que diz o parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, divide-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Beleza? Então, esse aí é o aluvião, meus amigos, que é um modo de acréscimo paulatino e imperceptível de terreno para um proprietário. O cara já é proprietário de um imóvel e, normalmente, a margem de rio, né, que acontece o aluvião, é formado por um acréscimo, um depósito de terreno, no qual aquela pessoa que gera propriedade daquele terreno à margem do rio, ele adquire essa propriedade. É um modo de ascensão. Outro modo de acessão é a avulsão. A avulsão, como a gente comentou já, é uma forma de acessão, mas que acontece de modo violento, né? Abrupto. É normalmente derivado de fenômenos naturais, quando acontecem deslocamentos de terra, quando acontece de terremoto, quando acontecem enxurradas, enchentes. Então, acontecendo algum fenômeno natural que, de modo abrupto, de modo violento, transfira uma parte de terra, uma porção de terra para um outro lugar, desloque essa porção de terra para um outro prédio, este prédio, através que recebeu, que teve sua área aumentada, vai adquirir a propriedade por acessão na modalidade avulsão. Então, avulsão é o acréscimo de terra por força natural que acontece de modo violento, que acontece de modo abrupto. É diferente do aluvião. O aluvião acontece de modo suave, imperceptível ao longo de anos. A avulsão acontece por força natural, violenta, uma porção de terra se destacar, quando uma porção de terra se destacar de um prédio ou se juntar a outro. Aí o que acontece? O dono deste, né, do prédio ao qual se juntou a porção de terra, irá adquirir a propriedade do acréscimo. E ele indeniza o outro, indeniza aquele que teve o decréscimo em um prazo de 1 ano. Dentro de 1 ano, se não houver nenhuma reclamação, nenhum pedido de indenização, não há necessidade de indenizar. Beleza? Então, qual é essa ideia aqui da indenização? É não permitir um enriquecimento sem causa, né? Não permitir que alguém adquira uma propriedade à custa do empobrecimento da outra pessoa de uma hora para outra e não pague por isso. Então, a avulsão é quando há um deslocamento abrupto de terra, essa porção de terra se anexa a um outro imóvel, este imóvel adquire a propriedade, desde que indenize, né, o dono do prédio que perdeu o terreno. Beleza? Então, é essa aí a diferença de avulsão do aluvião. Aluvião, imperceptível, mudança de terra, que só se percebe ao longo dos anos, né? De modo paulatino, sucessivo, e o equivalente a um processo de assoreamento lento, e a avulsão já ligada a um fenômeno abrupto, a um deslocamento repentino de terra que se dá de uma vez só. Beleza? Esse destaque da terra deve ser um pedaço de terra, uma porção de terra considerável, né? Porção de terra considerável. Um pedaço muito pequeno não representa relevância jurídica.
tem que haver um deslocamento de uma porção considerável de terra. Bacana? Deixa eu ver aqui o que a gente pode mencionar mais. É isso aí. Outra forma de acessão natural é o álveo abandonado. Né? Álveo quer dizer a margem do rio abandonado. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização donos do terreno por onde as águas abrirem novo curso. Então, vamos imaginar que um rio, ele, por algum motivo, por algum fenômeno, ele muda o seu curso. Ele muda o seu curso. Essa área que antes corria o rio e que agora não corre mais, e que agora é um pedaço de terra, essa parte que representava o rio e a sua margem, considera-se álveo abandonado e vai pertencer ao proprietário a pessoa que já era proprietário da margem da antiga posição do rio. Beleza? É algo relativamente simples também e muito parecido, né, com os anteriores. A regra geral são formas de aquisição de propriedade originária e, havendo uma identificação de alguém que tenha se prejudicado, ou seja, tenha perdido uma porção de terra, haverá a necessidade de indenização. Beleza? Indenização para não se proporcionar o enriquecimento sem causa. Ok, essas formas de acessão que a gente viu são formas naturais de acessão. Formação de ilhas, aluvião, avulsão e margem abandonada. A quinta e última espécie de acessão é a acessão derivada da vontade humana. São as acessões derivadas da vontade humana. São ações do ser humano que, incorporando bens móveis ao imóvel, esses bens móveis se transformam em parte do prédio principal. Então, quando se realiza uma construção, quando se realiza uma plantação, esses bens que originalmente são móveis, uma vez fixados naquele terreno, eles passam a fazer parte, passam a ser da propriedade de quem é dono daquele terreno, de quem é dono daquele solo. E aí a gente vai ver o seguinte nas regras aqui que a gente vai observar. O que vai gerar algum direito à indenização ou não é a boa-fé das partes envolvidas nas construções e plantações. Vamos lá ver as regras aí. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se, é uma presunção relativa, né? Admite-se prova em contrário, presume-se feita pelo proprietário e à sua custa. Então, até que se prove o contrário, toda plantação e construção realizada no terreno de alguém se presume que esse alguém que fez a construção ou que fez a plantação. E se for um terceiro, como é que fica a propriedade desta construção ou plantação? Aí são as regras seguintes. O artigo 1254 diz: aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes. Então, vamos lá. Primeira hipótese é a hipótese da pessoa que é dona do terreno e, se valendo de material alheio, sementes, plantas alheias, tijolos alheios, cimento alheio, ele edifica uma construção ou dá origem a uma plantação no seu próprio terreno, utilizando material de terceiro. Como é que fica essa propriedade? Ele adquire a propriedade desta construção e dessa plantação. Agora, se ele agiu de má fé, ou seja, se ele pegou essa semente de terceiro sem autorização, e se ele pegou esse material que ele construiu sem autorização, ele fica obrigado a pagar o valor
do material, além de perdas e danos, se ele agiu de má fé. Professor, se ele não agiu de má fé, se ele se ele tinha o consentimento do dono das sementes ou do dono do material alheio, aí, beleza, ele não paga por perdas e danos, não vai indenizar em perdas e danos, porque perdas e danos, meus amigos, são a regra geral do direito. Ela cabe, as perdas e danos cabem quando há má fé, quando há dolo, excepcionalmente culpa também, mas regra geral, as perdas e danos estão associadas ao ânimo de prejudicar alguém se beneficiando. Por isso que é perdas e danos. A ideia das perdas e danos é uma reparação em face de quem agiu de má fé. Mas se ele não agiu de má fé, se ele adquiriu esse material onerosamente, ou se ele recebeu esse material em doação, ele vai adquirir a propriedade, passa a fazer parte do prédio principal, aquela construção, aquela plantação, pertencente ao dono do terreno. Então, o dono do terreno que planta com semente ou constrói com material alheio, ele tem que pagar o preço, se não for a doação, obviamente. E se ele agiu de má fé, se ele agiu maliciosamente, ele ainda vai arcar com perdas e danos. Mas a propriedade vai ser adquirida por meio dessa construção ou plantação. Bacana? Jada está perguntando aqui, professor, ao término da aula, gostaria que esclarecesse a seguinte informação. Haverá aula na semana que vem, visto que a próxima terça-feira é o prazo final para envio do artigo. Eu acredito que sim, viu, Jada? Eu queria dar essa aula porque para ver se a gente consegue ainda ver mais um pouco de assunto. A gente não vai conseguir ver todo o assunto, a gente tem ainda que ver isso que a gente está vendo, modos de aquisição da propriedade. A gente tem que ver modos de perda da propriedade, também condomínio, relações condominiais, direitos de vizinhança, e ainda, se desse tempo, alguma coisa relativa a direito real de laje, algum tema assim, mais específico. Mas eu acho que a gente nem deve conseguir ver isso que eu mencionei aqui. Então, eu devo sim, na semana que vem, dar uma aula. Vai ser nesse formato aqui mais dinâmico que a gente está fazendo, de abordagem do código. E em relação à formação do trio, pode sim, pode fazer em trio para essa atividade 2. Qual é a atividade 2 mesmo? Me lembre aí, que é tanta turma, tanta coisa que eu nem me lembro o que foi. Felipe, aproveitando, uma colega pediu para perguntar se foi iniciada. Qual foi? Sim. Dos que eu recebi, já vi todos. Viu? De um modo geral, muito bom. Os trabalhos, gostei, de um modo geral. Algumas coisas assim se destacaram, né? Foram muito interessantes, mas de um modo geral, muito bom. Beleza. Ok. Então, vamos continuar aqui. Então, beleza. Construção e plantação. Na sequência, 1255, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio. Olha só, aqui, na verdade, acontece o contrário do artigo anterior. Aqui a pessoa não está plantando em terreno próprio, está plantando em terreno alheio. Está construindo em terreno alheio. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai perder a propriedade daquela plantação ou daquela construção em proveito do dono do terreno, em proveito do proprietário. Se ele fez isso de boa fé, ou seja, se ele realmente não sabia que ele já estava construindo em área de terceiro,
ele vai ter direito à indenização. Mas se ele agiu de má fé, perdeu. Perdeu sem direito à indenização. Parágrafo único. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, imaginemos uma hipótese que a construção que foi feita vale muito mais do que o valor do terreno. E aí, como é que fica? Aí o código diz: quem agiu de boa fé, plantando ou edificando, adquirirá, né, ou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Então, é possível que quem planta e semeia ou edifica em terreno alheio adquira a propriedade do terreno. Mas o que é necessário para isso? É necessário que a plantação ou construção exceda consideravelmente o valor do terreno. Para aí sim o construtor ou o plantador fazer jus a pleitear a aquisição da propriedade, mediante um pagamento, obviamente, pelo valor do terreno. Beleza? Se não houver acordo, o juiz fixa o valor. Agora, se ambas as partes estiverem de má fé, adquirirá o proprietário do terreno as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir os valores das acessões. Beleza? Há uma presunção no parágrafo único aqui do artigo 1256 de má-fé, quando presume-se a má-fé do proprietário, né? Quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem sua impugnação. Então, se o proprietário está vendo ali que estão construindo no terreno dele, que estão plantando no terreno dele, e ele não impugna, não diz nada, presumidamente, ele não poderá depois pedir a aquisição daquela propriedade sem ressarcir os valores que foram gastos por quem plantou ou construiu. Beleza? Então, uma presunção aí de má-fé do proprietário. Deixa eu ver o que a gente pode falar mais aqui. Aí tem algumas regras de construção parcial, né? Se a construção for feita parcialmente em solo próprio e ela invadir solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. O Código Civil, quando ele trata de imóvel, ele gosta desse limite de 5%, que é a 20ª parte, né? Vocês lembram lá de vícios edibitórios, nos vícios edibitórios em contratos, quando fala de vício de extensão, também é 20ª parte. Também se faz referência à 20ª parte. Deixa eu ver aqui, que é o artigo 445, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui. Vício redibitório. É aqui mesmo, mas peraí. É o ad corpus e ad mensuram. Ah, não, é na compra e venda. Peraí. Compra e venda aqui. Aqui, pronto. Artigo 500, da compra e venda. Isso aqui é uma garantia na compra e venda por vício de extensão. Você compra um terreno, vamos imaginar 10 mil metros quadrados, e depois que você já pagou pelo terreno, você percebeu que, na verdade, o vendedor lhe vendeu não foi um terreno de 10 mil metros, foi um terreno de 9 mil metros quadrados. E aí, essa diferença autoriza o desfazimento. No meu exemplo, a pessoa achava que tinha 10 mil metros,
quando foi ver a extensão, não era 9 mil, a diferença é de 10%, né? De 10 mil metros para 9 mil metros, 10% de extensão. O Código Civil, ele considera como aceitável a diferença de até 5%. Até 5%. Olha o que diz o artigo 500. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, é o que a gente chama de venda ad mensuram, né? Ou se determinar a respectiva área e essa não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá direito a exigir o complemento da área. Então, você compra 10 mil metros, pagou por 10 mil metros. Quando você foi ver, não tem 10 mil metros, o que você pode fazer? Exigir que o vendedor complete a área, se não for possível, porque pode ser que o terreno vizinho seja de propriedade de terceiro, se não for possível, você pode reclamar a resolução do contrato de compra e venda ou um abatimento proporcional do preço. Aí, diz o parágrafo 1º, que é o que interessa para a gente aqui. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder a 1/20 da área total. Percebam aí, de novo, 1/20, que a gente acabou de ver em direitos reais, lá em construções e plantações. Esse limite, se vocês tiverem na dúvida em relação a limites ligados ao direito de propriedade, o que é tolerável para o Código Civil em termos de diferença em relação ao direito de propriedade imobiliária? 5%. 1/20. Está aí. Então, por exemplo, se você compra um imóvel de 10 mil metros quadrados e não tem 10 mil, na verdade tem 9.800. O código considera que essa diferença, que é menos de 5%, né? 5% seriam 500 metros quadrados. Se tem 9.800, for apenas 200 metros, é menos de 5%. Se não exceder 5%, se não exceder a 1/20 da área total anunciada, não vai haver direito de pedir indenização, ressalvado ao comprador o direito de provar em que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Claro, se o comprador disser, olha, beleza, a diferença foi menos de 5%, mas a área que está faltando é justamente a área que me interessava. Porque passava um rio, por exemplo, eu quero fazer uma plantação, eu preciso do curso d'água, e o rio está de fora da propriedade. Então, não me interessa. Então, se o comprador provar que, apesar da diferença ser menos do que 5%, ele não teria realizado o negócio, se ele soubesse que aquela pequena porção não faria parte da alienação do imóvel, aí ele faz jus à resolução do negócio, ao término do negócio. Mas percebam que o código ele tem essa base de 1/20, de 5%. É o que a gente percebe aqui no artigo 1200 e onde é que a gente estava? 1258, está aqui. A gente está falando de construção, né? De construção ou de plantações feitas em outros terrenos. E aí diz o código, quando a construção é feita em seu terreno, mas ela invade um pouquinho a propriedade de outro, invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste terreno. Então, se você plantou, por exemplo, em seu terreno, só que você invadiu um pouco do terreno do vizinho. Só que essa invasão do terreno do vizinho foi menos do que 5% da área do terreno do vizinho. Foi menos do que a 20ª parte. Neste caso, você, construtor ou plantador de boa fé, se você estava de boa fé, você não sabia que você estava invadindo a área do vizinho, aí você vai adquirir a propriedade da parte do solo invadido se o valor da construção exceder o valor do solo e responde por indenização que represente também o valor da área perdida
e a desvalorização da área remanescente. Então, olha que interessante. Você plantou em terreno alheio, mas você, no terreno alheio, usou menos de 5% da área. Aí o código ele vai presumir que você pode adquirir aquela propriedade desde que você esteja de boa fé e desde que você indenize o proprietário do imóvel pelo valor da área perdida e pela desvalorização que o próprio imóvel tem em si. Beleza? Agora, isso só vai poder fazer isso se a plantação ou a construção que você fizer em menos de 5% do terreno alheio seja mais valiosa do que o próprio terreno. Bacana? Então, uma regra aí que leva em consideração essa possibilidade desde que a área invadida não seja superior a 5%, a 20ª parte. Fiquem com esse número de 5%, porque o código gosta disso. Beleza? Agora, se o construtor estava de má fé, ele pode adquirir, o cara está de má fé, sabe que está invadindo terreno alheio e está plantando ou construindo, ele pode adquirir? Pode, mas olha só, pagando o décuplo, 10 vezes, as perdas e danos previstas neste artigo. O construidor de má fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora. Então, é uma regra no parágrafo único que possibilita, até por parte do construtor de má-fé, desde que ele pague uma indenização pesada, né? Pesada, 10 vezes o valor que ele teria que pagar a indenização normal, né? Pela área perdida e pela desvalorização. Se ele tiver de má-fé, ainda há a possibilidade de adquirir, desde que ele pague por 10 vezes o valor da indenização. Beleza? Para finalizar, ó, se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte, for mais do que 5%, o construtor adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se ele estava de má fé e invadiu mais do que 5% da área, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando perdas e danos. Beleza? Então, ó, fiquem atentos aí. O construtor de má fé, ele só vai poder adquirir a propriedade se ela não exceder 5%, que aí cai na regra do parágrafo único do artigo 1258. Quando o construtor de má fé ultrapassa 5%, ele é obrigado a demolir. É a parte final do artigo 1259, pagando ainda as perdas e danos apurados, né? Que serão pagos, inclusive, em dobro. É uma multa. Veja aí como o código protege a propriedade, né? É uma regra de proteção aí da propriedade. A doutrina, ela vai dividir o estudo das plantações e construções de acordo com a má-fé e de acordo com o quanto da área invadida. Bacana? Então tá aí. Beleza? Então a gente viu agora, nessa primeira parte da aula, modos originários de aquisição da propriedade por acessão. Então, quando vocês virem daqui por diante, o que é aquisição da propriedade por acessão? É a aquisição que se dá por motivos naturais, que são formação de ilhas, aluvião. Aluvião, acréscimo de terra gradativo, paulatino, imperceptível. Avulsão, acréscimo de terra repentino, abrupto, de uma vez. Ou
por ainda abandono de alvéolo, né? É a mudança na estrutura de margem de rio. Essas 4 são as formas naturais de acessão e, por fim, plantações e construções são as formas artificiais de acessão. Todas essas modalidades funcionam como modos de aquisição da propriedade. Beleza? Assim como o uso capião, assim como a propriedade registral. Beleza? Então, agora a gente passa ao tópico seguinte, que são as formas de aquisição da propriedade móvel. Estamos falando até então das formas de aquisição de propriedade imóvel, imobiliária. A partir de agora, a gente vai analisar como é que a gente adquire para o direito das coisas, né? O direito real, a propriedade dos móveis. Dos móveis. Você pode adquirir propriedade imóvel por força de uma relação obrigacional, obviamente, por força de um contrato de compra e venda, por força de um contrato de doação, por força de um contrato de permuta. Então, tem várias formas de se adquirir a propriedade de um bem imóvel com fonte obrigacional, com fonte de um contrato, com fonte de um negócio jurídico. Mas não apenas. Não apenas. Você pode adquirir a propriedade de um bem imóvel por outras formas, que é isso que a gente vai estudar aqui agora. A primeira delas é a usucapião. Assim como é possível adquirir a propriedade pela prescrição aquisitiva, pelo decurso do tempo de bens imóveis, é possível, pelo decurso do tempo daquela posse, né? Quem está na posse de um bem imóvel por um determinado período, adquire a propriedade. A gente chama de uso capião. Então, e esses prazos são menores, né, do que o da propriedade imobiliária, naturalmente. Aquele que possui coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, regra geral, uso capião de bem móvel, 3 anos. 3 anos. Se você tiver justo título e boa-fé. Se você não está de justo título e boa-fé, professor, qual é o prazo? Artigo 1261, 5 anos. Então, o bem imóvel você adquire por uso capião, estando com ele por 5 anos, independentemente de título ou de boa-fé, ou por 3 anos, se você tiver de boa-fé e de título. Então, aquele livro que você pegou emprestado do seu amigo e da sua amiga, que você não deveria ter pego emprestado, seu amigo não deveria ter emprestado, né? Porque livro e namorada é assim, você empresta, volta estragado. Vocês sabem? E se voltar, né? Se voltar, volta estragado. Então, se o seu livro está na sua mão, já tem 6 anos, aquele livro é seu. Usa o capião. Usa o capião. Independentemente de justo título ou boa-fé. Artigo 1261. Bacana? Se você tiver com a posse do livro mediante um justo título e de boa-fé, o prazo ainda diminui. O prazo passa para 3 anos. Beleza? Mas também é possível adquirir a propriedade mobiliária, a propriedade dos bens móveis. Bens móveis, só relembrando, são aqueles bens que são suscetíveis de locomoção sem alteração de sua substância, né? Todo bem que a gente pode movimentar de um lugar para outro sem alterar sua substância é um bem móvel. Então, bem móvel se adquire a propriedade por usucapião. Aqui vai ser usucapião, um modo de aquisição de propriedade originário. Independe de registro. Bacana? Independe de registro. Também é possível adquirir a propriedade do bem imóvel por ocupação. O que é a ocupação? Ocupação é quando alguém se assenhora
de coisa sem dono. Olha só, coisa que não tem dono. Quando você ocupa, quando você se assenhora de coisa que tem dono, você pode até se tornar proprietário, mas você vai se tornar por uso ou capião, ou por outra modalidade, que a gente vai ver aqui. Mas, quando a gente se refere à palavra ocupação, estamos a dizer que alguém está se apoderando, se assenhorando de coisa sem dono, coisa de ninguém, res nullius. Então, você, né, caminhando na praia aí, achou uma pedra bonita, uma concha do mar e tal. Se você se assenhorar daquele bem, você se torna proprietário por ocupação. Então, você adquire a propriedade instantaneamente, não precisa de nenhum registro, desde que aquela coisa seja sem dono, viu? Ah, professor, achei dinheiro. Dinheiro não é sem dono, né? O dinheiro tem algum dono. Achei um celular na areia da praia, ocupei, sou proprietário. Não, você não é proprietário. Aí não, aí a apropriação indevida é crime, inclusive. Qual é a sua obrigação quando acha um bem desse? Entregar para a autoridade, entregar na delegacia. Achei aqui um celular, toma aqui. E se eu achei a nota de R$ 100, era a mesma coisa. O que você deveria fazer é entregar na delegacia. Nem todos fazem isso, nem todos procuram, até porque, às vezes, né, você vai dar para alguém e esse alguém vai ficar com dinheiro. Então, tá aí. Ocupação diz respeito a coisa sem dono, viu, galera? Coisa que não tinha um proprietário anterior. Aí você adquire imediatamente a propriedade daquele bem, se essa ocupação, obviamente, não for proibida por lei. Porque, em alguns casos, aquele bem achado ele pode ter um valor histórico, ele pode ter um valor definido em lei, como, por exemplo, os minerais, que pertencem à União, né? Então, se não for essa ocupação proibida em lei, aquela pessoa que achou a coisa sem dono e se assenhorou dela se torna proprietário. Beleza? Outra forma de aquisição da propriedade mobiliária é o achado de tesouro. Achado de tesouro. Cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Em tempos atuais, você achar um tesouro, porque, enfim, vai passando o tempo e as pessoas hoje em dia não guardam mais bens de modo físico, né? De modo corpóreo, em barras de ouro e tal, enfim, ou com alguma coisa preciosa, cada vez menos, né? Então, cada vez mais vai se tornar mais difícil achar um tesouro. Mas o tesouro, se alguém acha um tesouro, como é que fica a propriedade? Adquire a propriedade? Não adquire? Está aqui, ó. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto, e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Então, se você encontra um tesouro em um terreno que não é seu e não se identifica quem é o dono daquele tesouro, você vai dividir entre você que achou e o dono do imóvel, o proprietário do prédio. Beleza? Ou da casa, enfim, de onde for achado. Na sequência, o artigo 1265 diz o seguinte: o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se obviamente foi ele mesmo que achar, ou em pesquisa que ele ordenou, por terceiro não autorizado. Então, se um terceiro não autorizado acha um tesouro em uma pesquisa, né, o proprietário do terreno está pesquisando, fazendo uma pesquisa, acha um tesouro, é dele, todo dele. Não precisa dividir com ninguém. E se um terceiro não autorizado acha, também é todo do proprietário do prédio. Beleza?
Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido igual entre o descobridor e o enfiteuta. Isso aqui diz respeito a terrenos que incidem em enfiteuse, que é um direito real que já não existe mais, né? É um direito real, uma espécie de direito real. Vocês viram aquela expressão laudeme, o foro, pagar o laudeme e tal. É um tipo de direito real que existia, não existe mais, e que uma situação híbrida, né? De alguém que perpetuamente, mesmo não sendo mais proprietário daquele terreno, ele fica recebendo um valor anual do atual possuidor e proprietário. É a enfiteuse. O fato é que, se o terreno for alvo de enfiteuse, vai ser dividido entre o descobridor e o enfiteuta, ou será do enfiteuta por inteiro quando o próprio enfiteuta descobrir. Bacana? Na sequência, meus amigos, outra forma de aquisição da propriedade mobiliária é a tradição. Tradição vamos dizer assim, a forma padrão de adquirir bem imóvel. Quando você faz um contrato de compra e venda, por exemplo, a aquisição da propriedade se dá por força do contrato de compra e venda, no plano obrigacional, né? No plano da validade, mas no plano da eficácia, o que faz com que você adquira a propriedade daquele bem imóvel é a entrega daquele imóvel por parte do vendedor ao comprador. Tradição é justamente isso, é a transferência do domínio de uma pessoa para outra de um bem imóvel. Então, a tradição é uma forma de aquisição da propriedade imobiliária, sem sombra de dúvidas. Então, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Observe o que o 1267 disse, foi o que eu acabei de falar. O negócio jurídico, o contrato de compra e venda, por si só, ele não opera a transferência da propriedade. Ele faz com que, em um momento futuro, que normalmente é imediatamente após a realização do negócio jurídico, um fenômeno chamado de tradição, que é a entrega do bem, a transferência do bem, esse sim é o fenômeno jurídico que opera a transferência da propriedade. Beleza? Então, tradição é o equivalente para os bens móveis ao que a gente chama de transcrição para bens imóveis. Bens imóveis, transcrição, bens móveis, tradição. Bacana? Quem veio ver a galera aqui? Fala aí com a galera. Quer o quê? Quer passear? Ó, quer passear? Levanta a orelha achando que... Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente vai. Beleza, galera? Então, tradição. Tradição é uma forma de aquisição da propriedade mobiliária. E o parágrafo 1 diz o seguinte: subtende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório. Também quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa. E por aí vai. São presunções de tradição no parágrafo único que estão previstas aí no artigo 1267. Bacana? Vamos avançar, depois vocês dão uma lida. Não faz sentido também a gente ler o código todo aqui. Avançar, especificação. Olha só, especificação. Outra forma de aquisição de propriedade. Vamos imaginar que eu seja um escultor. Eu tenho um talento de fazer esculturas. E eu resolvo fazer uma escultura em um pedaço de madeira, em uma peça de madeira, que não é minha, é de um vizinho meu. Neste caso aí, o que acontece com aquela escultura final que eu fiz? Vou imaginar que eu tenho esculpido um Santo Antônio, belíssimo e tal. Esse Santo Antônio é propriedade de quem? Do escultor ou do dono daquele pedaço de madeira?
O que está acontecendo aí, nesse meu exemplo, meus amigos, é chamada especificação. Especificação. E aí diz o artigo 1269, aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, não obtiver uma obra de arte, né? Desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Então, no meu exemplo, eu fiz um Santo Antônio de um pedaço de madeira. Posso voltar à forma anterior? Não. Então, eu adquiro a propriedade daquele bem imóvel por especificação, que eu trabalhei naquele bem. Beleza? Se toda a matéria for alheia, se o tronco for todo de um pedaço de madeira for todo de terceiro, e não se puder reduzir a forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Então, o artista, né, o escultor que fez a escultura, o pintor que pintou um quadro em uma tela que não era dele, mas se ele estava de boa-fé, ele realmente de boa-fé ele não sabia de fato, e aí essa boa-fé é boa-fé subjetiva, né? É a intenção do agente. Na cabeça dele, ele imagina que está pintando uma tela que é dele, ele imagina que está usando um pedaço de madeira que é próprio. Então, se ele estava de boa fé, ele adquire a propriedade. Agora, sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie nova se obteve de má fé, pertencerá ao dono da matéria-prima. Então, se o especificador, que é o artista, né, quem estava trabalhando naquela coisa, naquele bem que não era dele, naquela matéria-prima que não era dele, ou vamos imaginar o pintor que usou uma tela e usou tintas que não eram deles. Ele usou de terceiro e ele sabia que não era dele, sabia que era de terceiro. Nesse caso aí, o especificador ele está de má fé. E aí vai pertencer à obra, vai pertencer o novo bem imóvel ao dono da matéria-prima. Bacana? Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, da escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador se o seu valor exceder consideravelmente da matéria-prima. Então, se for um artista renomado, um artista com muito talento, e ele faz uma obra que é uma obra que tem muito mais valor do que a matéria-prima, ele vai adquirir a propriedade daquela obra, independentemente aí de boa fé ou má fé. Aí é o código desconsiderando o elemento anímico, desconsiderando má fé ou boa fé, diante de uma obra-prima, diante de uma obra com excepcional valor. O código prestigia aí o trabalho intelectual e não a matéria-prima em si. Beleza? Mas se não for uma obra de excepcional valor e o especificador estiver de má fé, maliciosamente ele pega material de terceiro, a obra vai pertencer ao dono da matéria-prima. Beleza? Isso aí é a especificação. Havendo prejudicado, né, o dono do material, se ele for prejudicado, nas hipóteses dos artigos antecedentes, ele será ressarcido pelo dano que sofrer. Beleza? Então, tanto o especificador quanto o proprietário, eles poderão ser ressarcidos, caso eles não fiquem com a propriedade do bem. Bacana. Última forma aí de aquisição de propriedade imóvel. Confusão, comissão, que não é comissão, está errado aqui. Deveria ser comistão. Comissão é outra coisa. Comissão é outra coisa. Comissão é um contrato. Comissão é outra coisa. O código errou aqui. É comistão e adjunção.
São 3 formas de aquisição da propriedade imóvel. Vamos lá ver. Confusão. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntas. O que é comistão? Comistão é a mistura. Confusão é quando as coisas são confundidas. A adjunção, quando as coisas são agregadas, né? Sem o consentimento, então, quando a coisa é confundida, misturada ou adjuntada sem o consentimento dos diversos donos, continuam a pertencer-lhes as coisas, sendo possíveis separá-las sem deterioração. Então, se for possível separar as coisas que foram confundidas, misturadas ou adjuntadas, bacana. Aí é lindo. Aí separa-se e cada um fica com o seu. Mas e se não for possível, quem é que se torna o proprietário? Vamos lá? Parágrafo 1º. Não sendo possível a separação das coisas, ou exigido dispêndio excessivo, subsiste indiviso o todo, a coisa vai continuar sendo única, cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura ou agregado. Então, se a coisa se torna um bem indivisível, que, caso ele seja dividido, vai se exigir um gasto excessivo, eles vão se tornar condôminos. Eles vão se tornar proprietários em condomínio daquela coisa nova. Só que cada um vai ter uma cota proporcional ao valor daquela coisa que ele dispôs para ser misturada ou confundida. Beleza? Uma regra bem intuitiva. A gente não pode separar, não pode mais separar. A gente misturou aqui, né? Cimento com areia e fez enfim, uns blocos, um tijolo, algo assim que para ser usado em construção, por exemplo. Quem é que vai ser dono? O dono do cimento ou o dono da areia, se eram donos distintos? A gente não pode separar, né? Se a gente separar, vai destruir o bloco e vai ser um custo absurdo, vai ter um processo químico e tal. Então, eles vão ser donos daqueles blocos proporcionalmente ao valor do cimento, ao valor da areia. Beleza? Agora, se operou-se essa junção de bens móveis de má fé, a parte inocente, vamos dizer assim, a parte que não estava de má fé, a outra parte, né, a essa parte que não estava de má fé, caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida da indenização, né, que lhe for devida, ou ele pode renunciar ao que lhe pertence, cobrando indenização. Então, quem não está de má fé, quem está de boa fé, a esta pessoa compete a escolha. O que eu vou fazer? Eu vou comprar a outra parte, vou pagar por ela, não vou. Se eu não quiser, pô, não quero, me indenize. Então, a parte de boa fé, a ela cabe a escolha de se vai vender o bem ou se vai ficar com ele. Bacana? Ok. Galera, terminamos os modos de aquisição da propriedade. Móvel e imóvel. Vimos todas as modalidades de aquisição da propriedade. Agora, a gente passa a estudar, vamos lá, que a gente já tem um tempinho, as hipóteses de perda da propriedade. Na sequência, o código, após analisar todas as espécies de aquisição da propriedade, ele aborda as modalidades de perda da propriedade. Então, perde-se a propriedade por alienação. Alienação é quando alguém torna alheio um bem. Tornar alheio, alienar, quer dizer tornar alheio. Quer dizer, passar o bem do domínio de uma pessoa, da propriedade de uma pessoa para outra. Compra e venda é um contrato através do qual se opera a alienação de bens. A alienação
A alienação, na verdade, ela, ao mesmo tempo, ela representa a perda da propriedade e o ganho da propriedade, né? Alguém está ganhando e alguém está perdendo. Então, você pode perder a propriedade por alienação. Vendi minha casa, perdi a propriedade da casa. Não sou mais proprietário, obviamente. Pela renúncia, renúncia é quando a parte tem direito à propriedade do bem, mas ela não quer exercer aquele direito. Ela não quer se tornar proprietária, ela renuncia àquela prerrogativa de ser proprietária. Exemplo clássico de renúncia, no caso de renúncia ao direito de herança. Vocês vão estudar em sucessões que, no direito sucessório, os herdeiros de determinado patrimônio que vai ser herdado com a morte do decujus, né? Morreu um parente, morreu o pai da família. Os sucessores, os herdeiros, necessários ou não, vão herdar. Cada um vai herdar o seu quinhão hereditário, né? A sua porção daquele patrimônio que sobrou, de acordo com o que cada um tem que ganhar. E aí a gente vai ter que analisar as regras sucessórias para saber o que cada um tem que ganhar. É possível que um desses interessados renuncie àquela propriedade daqueles bens. É possível que, por exemplo, João faleceu, deixou 2 filhos, Maria e Pedro. João não tinha mais cônjuge, deixou apenas 2 filhos, Maria e Pedro. Pedro aceita o seu quinhão hereditário e Maria, no entanto, renuncia. Não quero mais, não quero receber a propriedade daquele universo de bens. Neste momento, ocorrerá a perda da propriedade. E este quinhão, ele vai provavelmente ser destinado ao outro filho, a Pedro. Beleza? Também se perde a propriedade por abandono. Quando você abandona algo, quando você joga fora determinado bem imóvel, enfim, você perde a propriedade. O abandono é a coisa que era de alguém passa a ser coisa de ninguém, porque o antigo proprietário não tem mais interesse em exercer os direitos de propriedade, né? As prerrogativas que envolvem o direito de propriedade em relação àquele bem. O que mais? Abandona. Também é uma forma de perda de propriedade. Também pede-se a propriedade pelo perecimento da coisa, obviamente, a coisa perecer, não existe mais, ela deixa de existir o direito de propriedade quando a coisa perece. E, por fim, pela desapropriação. Desapropriação é um ato do poder público de retirar do domínio do particular determinado bem para destinar a um fim específico, a uma utilidade pública, um interesse social, por aí vai. Desapropriação. A desapropriação é um ato que é realizado pelo poder público em relação ao bem particular, ou ainda pelo ente público em relação a outro ente público. Por exemplo, a União pode desapropriar um bem do Estado? Pode. O Estado poderá desapropriar um bem do município? Pode. Mas só é possível a desapropriação de um bem público por parte de um ente público de maior abrangência. Então, por exemplo, o município ele não pode desapropriar um bem do Estado, nem da União. Beleza? Então, os bens da União, eles não são desapropriáveis, não podem ser desapropriados por ninguém. Os bens do Estado só podem ser desapropriados eventualmente pela União e os do município pelo Estado e pela União. Beleza? Os bens particulares, todos eles podem ser desapropriados pelo poder público. Mas aí, este assunto, a desapropriação, é um assunto que diz muito mais respeito
as regras de ordem pública, as regras de direito público, melhor dizendo, que vocês vão estudar em direito administrativo. Como eu acabei de dizer, a desapropriação ela está ligada normalmente a um ente público retirando da esfera de domínio de um particular um bem para si, por algum motivo, né? Interesse público, ou ainda por representar uma sanção. É possível desapropriação-sanção, se admite. O nosso ordenamento ele admite a desapropriação-sanção, em alguns casos. Quando, por exemplo, o imóvel não está atendendo sua função social, pode ser desapropriado. Pode ser desapropriado também quando neste imóvel se realizou trabalho escravo, ou então quando esse imóvel era utilizado para plantação de psicotrópicos. São exemplos de desapropriação de bens particulares. Inclusive, aí neste caso, não vai haver indenização nenhuma. Regra geral, quando há desapropriação, há o direito à indenização por parte do particular. O particular, quando ele perde um bem para o Estado, por meio de uma desapropriação, ele faz jus à indenização. A depender da modalidade de desapropriação, essa indenização pode ser em dinheiro ou em títulos da dívida pública, que aí vai demorar para receber, mas ele recebe. Agora, na desapropriação, sanção, que foram aquelas que eu mencionei, né? No caso de não atendimento da função social do imóvel, no caso do plantio de plantas psicotrópicas, aí não vai haver direito de indenização. É a perda da propriedade por desapropriação sansa. Bacana? Mas estão aqui as modalidades: alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa e desapropriação. Nos casos do inciso 1 e 2, ou seja, alienação e renúncia, os efeitos da perda da propriedade serão subordinados ao registro. Alienação e a renúncia só vão operar efeitos de perda da propriedade, né? Quando houver o registro deste ato, desta intenção, que pode ser um contrato e pode ser uma manifestação unilateral de vontade, quando, por exemplo, alguém renuncia a uma herança. Só quando tiver registrado isso, quando for registrado no cartório de imóveis, é que se opera, de fato, a perda da propriedade. Beleza? Aí, na sequência, o código vem abordando o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que, se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou do Distrito Federal. Olha só, o artigo 1276 traz uma curiosa forma de perda da propriedade no caso de imóvel abandonado. O bem vago, ninguém assumiu aquele bem, não se encontra na posse de ninguém. Este bem ele vai ser destinado à propriedade do ente municipal. Do ente municipal. Ou do Distrito Federal, né? O Distrito Federal ele não é dividido em municípios, então tudo o que se refere à competência do município, à prerrogativa do município, quando é o caso do Distrito Federal, ele cabe ao Distrito Federal. Ele acumula as prerrogativas municipais e estaduais. Beleza? Então, outra forma também de perda da propriedade é do abandono específico de imóvel urbano que é deixado pelo proprietário sem ânimo mais de conservar a propriedade. Esse bem pode ser arrecadado, passado 3 anos, pode ser destinado ao município, ao distrito ou ao Distrito Federal. Beleza? Se o imóvel for rural, ele vai passar a propriedade da União. Imóvel urbano, município ou DF. Se o imóvel abandonado for rural, situado em zona rural, aí passa a propriedade da União.
Beleza? Ok. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao estudo do direito de vizinhança. E aqui, a gente vai começar isso na aula seguinte, tá bom? Porque vocês já viram muita informação hoje. Também não adianta a gente querer extrapolar os limites do razoável. Olha quanta coisa de direito de vizinhança. Depois, condomínio em geral. Outro ponto importante, né? Vamos ver se a gente consegue ver. Também tem muita coisa de condomínio. Depois, condomínio edilício. Muita coisa também, ó. Condomínio, regras de administração de condomínio. Isso aqui, quem vai trabalhar com direito imobiliário, é interessante. Extinção de condomínio. Uma novidade de 2017, o condomínios em lotes. Veja que isso é uma novidade, condomínio em lotes. Outra novidade, condomínio em multipropriedade. Isso aqui é muito interessante. Uma inovação, ó, 2018. Possibilidade de vários proprietários ao mesmo tempo de um mesmo bem. Na verdade, é um recorte temporal que acontece aqui na multiproprietária. São vários condôminos que eles utilizam de determinado bem uma faixa de tempo no ano. Eles dividem, né, a multipropriedade. Vamos comprar uma casa de praia, eu mais 11 amigos, e cada um vai usar uma fração de tempo indivisível. Cada um vai usar um mês do ano. Isso aí é o condomínio em multipropriedade, uma novidade. Normalmente relacionados a bens mais caros. Ó, multipropriedade, é extenso, né? Inclusive, a abordagem da multipropriedade. Obviamente, a gente não vai conseguir ver tudo isso aqui. Transferência da multipropriedade. Ok. Beleza, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Se a gente conseguir ver aí ainda na aula que vem alguma coisa de vizinhança, alguma coisa de condomínio, eu já fico super satisfeito. Felipe, o artigo tem mínimo de página? Não. Nem mínimo, nem máximo. Fiquem à vontade. Obviamente, se você fizer uma coisa muito simplória, a nota vai ser simplória. Se fizer uma coisa bacana, mas não tem mínimo e máximo, não. Até porque esse negócio de mínimo e máximo é muito relativo, na minha modesta opinião, viu? Salvo quem pensa de modo diferente, claro. Mas, às vezes, uma coisa grande não tem nada, você espreme, não sai nada, a pessoa escreveu 50 páginas e não tem nada. Às vezes, a pessoa escreveu pouco, mas escreveu muito bem, escreveu, né, coisas interessantes. Então, não se preocupem. Beleza, meus amigos?